Aleluia. Nossa mente precisa estar cheia das verdades eternas. E elas precisam guiar nossas vidas, amém? Porque a gente fica com a cabeça cheia de muitas coisas. E até mesmo, por tanto encher a nossa cabeça, a gente não consegue visualizar, vislumbrar, entender a vontade de Deus e nem tampouco atrair a presença do Eterno nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aos Hebreus capítulo 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Repita comigo: aproxima. Mais forte: aproxima. Pai Santo, muito obrigado por esta verdade contida em Tua palavra, nessa epístola. Que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo me guie em tudo que eu vier falar aqui. Que eu não fale nada de mim mesmo. Que esta palavra, ela corte primeiro para mim. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O tema dessa pregação hoje é uma única palavra: atração. De fato, a língua portuguesa ela é bem poderosa, ela é forte, né? Essa palavra atração, talvez inicialmente a gente pode crer que seja algo, um espetáculo, mas não é nesse sentido da palavra a qual nós estamos falando aqui, tratando aqui nessa noite, a qual o Senhor decidiu falar conosco hoje. Aqui é no sentido de atrair, chamar para si, se aproximar. Atração. Pode ser um choque entre pessoas, na verdade, quem mora ou já morou, como eu, numa grande cidade e trabalhou no centro dela, chega a determinados horários que é chamado de rush, impossível não esbarrar em alguém, impossível você não estar andando e do nada para aquelas, nossas irmãs, do nada olhando a vitrine, dá aquela puxada no freio de mão na tua frente, você tem que... Não é verdade? Então, pode acontecer um choque, Pode ser também um empurrão, um encontrão, uma atração, Um ato de abordar alguém com pedidos incessantes. A gente pode atrair alguém se a gente ficar chamando, pedindo, de uma forma incessante. A gente pode atrair algo para nós. É a ação de atrair algo ou alguém de forma encantadora a partir de um conjunto de características. Repita comigo as três agora, por favor. Fala: físicas, emocionais ou psicológicas. Dessa forma nós iremos, dentro dessas três categorias, hoje entrar nelas, discutir sobre elas. Deus vai falar conosco como nós devemos nos portar se nós quisermos verdadeiramente atrair a presença de Deus aos nossos corações. Porque de qualquer forma, a gente não vai conseguir atrair a presença de Deus. Algo que desperta o interesse ou desejo por alguém ou de alguém. A gente tem que ter Você imagina, se lá atrás, há 12 anos atrás, eu tivesse de uma aparência ruim, não escovado o dente naquele dia, a qual minha mulher olhou para mim a primeira vez. Ficaria marcado como um homem não muito apresentável, digamos assim. E da mesma forma, nós como filhos de Deus, nós devemos, de uma forma até assim, meia que ilustrativa, fazer com que Deus incline seus ouvidos e a sua atenção para nós. E como que a gente vai fazer isso? De qualquer forma? Não. A gente tem que fazer algumas coisas, a gente tem que mudar de vez em quando a nossa estratégia. A começar a mudar a nossa linguagem. E não estou falando de palavras de baixo calão. Eu estou falando de murmuração. Deus não gosta. Deus não gosta de murmuração. Para atrair a presença do Eterno, vamos ter que buscar a presença de quem? Do Eterno.
Então, se nós quisermos ter Deus em nossas vidas, nós vamos ter que sim, buscar Deus. Deus não vai chegar naquele que não quer nada com Ele. A gente vai ter que mudar. Não, eu busquei aqui um exemplo. Se Davi não fosse buscar a Arca da Aliança, ele não teria a Arca da Aliança. Ponto final. Então, como que nós vamos ter a presença de Deus se não buscarmos? Ou se buscarmos em momentos que no nosso entendimento, seja um momento oportuno, só no momento de calamidade. Irmão, não estou me queixando, mas quem é pastor sabe o que eu vou falar aqui. Raras são as vezes que as pessoas nos buscam quando está legal, quando está bem. E assim é com Deus também. Todas as minhas vitórias eu sempre apresentei ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu esta bênção. A gente se esquece de fazer isso. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas você pense aí, faça uma introspecção. Disso que eu vou lhe perguntar aqui. Quando você está diante do prato de refeição, você ora a Deus agradecendo? Não precisa responder. Você agradece? Reflita sobre isso. Eu sugiro que você passe a agradecer. No local onde quer que eu me encontrar, meu irmão e minha irmã em Cristo, meu amigo e minha amiga. Posso estar no restaurante chique, posso estar no pé sujo, posso estar no boteco comendo aquela quentinha de R$3. Será que isso existe? Existe? Meu Deus, não quero comer lá não, gente. R$3, imagina. Isso é vencida de 3 meses, irmão. R$3. Aleluia. A irmã falou que tem. Eu agradeço, irmão. Eu vou fechar meus olhos, ligar meu pensamento ao Senhor e vou agradecer. Pai, muito obrigado. Não é, presbítero Edivaldo? Em todo momento nós devemos agradecer, nos lembrar. 2 Samuel 6, nesse episódio aqui, nós vamos ler que Davi ele foi ali buscar a arca. E não é de qualquer maneira que nós devemos buscar a arca, porque a arca aqui, nesse momento aqui, simbolizava a presença do Eterno. Quando Davi estava trazendo, ao invés de trazer carregado por homens escolhidos, homens que estavam ali escolhidos pelo Senhor para transportar aquilo que simbolizava a sua presença, ele colocou em carros de boi. E num dado momento, aquele carro de boi passou num buraco, numa pedra, desequilibrou, e quando a arca ia cair, uma pessoa bem intencionada foi para segurar, ele chegou lá para segurar, só que ele não era escolhido para tocar na arca, e foi ferido de morte. Ele estava em pecado, ele estava com a intenção dele era boa, ele só não podia fazer aquilo porque não era competência dele. Como filhos, nós hoje devemos ter a competência de nos tornarmos dioturnamente legítimos como filhos de Deus. E como nós vamos fazer isso? Buscando a Ele. Se você quiser ter a presença de Deus, você tem que buscar Ele. Davi teve que ter uma atitude. A arca não está comigo, o que eu vou fazer? Vou buscar. Nós queremos ter a vida espiritual que várias pessoas têm. É verdade, gente. Você quando vê uma pessoa diante de Deus que é usada pelo Senhor, é óbvio que a gente também gostaria de ser usado de tal forma. Mas você sabe o preço que aquela pessoa paga? Você sabe? Quantas noites ficam sem dormir, jejuando, orando, o período, a forma qual? Mas na maioria das vezes não queremos buscar como essas pessoas buscam. Nada nessa vida, irmãos, vem de graça. Pela graça de Deus nós recebemos, mas antes tem a busca. Tudo nessa vida vem com uma etiqueta escrito um preço. Sem preço você não consegue nada. Sem preço você não entra numa loja e sai com aquele produto debaixo do braço. Você pode até escolher um preço do produto que estiver ali ao lado, né? Porque isso a lei garante. Está sem preço? Beleza. Deveria ser R$10, mas tem um produto que custa 2, ele sai a R$2. Isso é lei. Você vai sair.
Mas você vai ter que pagar R$2, nem que seja R$2, você vai ter que pagar. Assim é tudo na vida. O pastor Wagner falou aqui a respeito do conhecimento. Temos que pagar se nós quisermos aprender. Não adianta a gente só vendo ali vídeo no YouTube, vídeo em qualquer outra dessas plataformas, esses vídeos curtos do outro, né, aplicativo. Irmão, você não vai assimilar. Sabe por quê? Porque aqui, na união, na comunhão aqui dos santos que somos nós, é que o poder de Deus vem forte. Fala o nosso coração, nos transforma, marca a nossa vida. Para analisar, irmão. Cada pessoa que está aqui dentro teve o mesmo impulsionar do Espírito Santo de Deus para sair de sua casa, porque tem sede da presença. Dentro de casa a gente tem um monte de coisas, a gente está de qualquer maneira, a gente está deitado no sofá, na cama, e olha para outro lado, e não está nem aí, o filho chama, a mulher chama, o marido chama, e você perde o foco. Uma das formas que eu preferi aqui enfatizar hoje, de muitas, como o jejum também, né? Uma das formas de buscar e assim atrair a presença de Deus, respeitando obviamente visões, porque existe uma escola que diz que basta entrar no quarto, fechar a porta do quarto, orar ao Pai em secreto o Pai fala. Mas irmãos, presbítero Sidney é meu fiel escudeiro. Nós temos buscado muito nos montes. Ele vira, usa sempre a mesma expressão: vamos subir a campina? Vamos subir a campina, presbítero. E muita coisa tem acontecido por conta da busca. Então eu separei aqui a busca no santo monte de Deus. Por quê? Jesus subiu o monte para orar. Você sabe o significado de cristão? Crente é aquele que crê. Evangélico é aquele que é oriundo das qualidades dos evangelhos. E o cristão é o imitador de Cristo, pequenos cristos, ou imitador de Cristo. Jesus se recolhia ao monte para orar. Será que nós estamos imitando plenamente o Mestre, o Pai? Eu faço de tudo para imitar um Pai. É bem verdade que eu não chego nem a 0,01% dele, porque ainda falta muita coisa e eu tenho plena convicção que nunca chegarei perto, porque ele foi perfeito. Mas eu faço de tudo, eu me esforço. Não preciso esmurrar minha carne, porque eu não tenho pecado militando contra mim, embora seja pecador. Mas busco a perfeição diuturnamente. Mas perfeito só Jesus. Você pode dar glória a Deus? Então Jesus, ele subiu o monte para orar. A última tentação aconteceu também de Jesus, em cima do monte. As bem-aventuranças são pronunciadas numa montanha. Num monte são multiplicados os pães. No fim do evangelho, quando os discípulos encontram Jesus, no caso, ressuscitado, e são enviados para o mundo inteiro, encontra-se aonde? Na montanha que lhes fora indicado. Então ali tem um lugar específico para você buscar Deus, não é de qualquer maneira. Há aqueles que gostam de buscar Deus para os outros verem e ovacionar. Olha como ele é santo, como ele busca a face de Deus. Irmãos, está por fora, irmão. Ninguém precisa saber o tempo que você busca na oração. Quantas vezes você jejua. Estou falando de uma passagem bíblica agora. Ninguém precisa saber se você é fiel ou não no dízimo. É Deus que recebe ali em secreto. Ele te dá. Ele recolhe aquilo que você está apresentando a Deus ali. Mas não é de qualquer maneira, não é em qualquer lugar. Você tem que escolher um lugar específico. Há bem tempo atrás aí teve um filme que foi assim sucesso no meio evangélico, gospel cristão. Aquele Quarto de Guerra. A mulher separou um lugar reservado para orar. Ali ela batalhou e conseguiu a sua vitória. Nós temos que ter também uma regra. Nós não temos a regra de trabalho. Se você pega 8 horas, no meu caso, se eu morasse do lado do trabalho, no meu caso eu poderia acordar 7:50. Primeiro, eu não tenho cabelo.
é só tomar um banho, trocar de roupa, que já estaria escolhido, estava no trabalho. Agora, se você é uma mulher, que eu sei que todas são assim, aleluia, 2 horas antes, você sabe que você vai ter que acordar, né? Para chegar linda, triunfante ali no seu trabalho, né? Para você daqui a pouco ver as mulheres, aquela olhada assim, ó, olhou tudo, até o RG. Não são assim que as irmãs fazem? A gente não consegue ter essa qualidade, mas as irmãs, glória a Deus. Então por isso que a gente tem um preparo, e com as coisas de Deus não. Abra a tua boca e eu encherei. Eu vou pregar ou não vou me preparar? Irmão, talvez você estava dormindo ontem, 2 horas da manhã eu estava acordado, preparando esse sermão. Podia ter preparado mais cedo? Sim, mas eu prefiro buscar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor, amém? Isso é uma brincadeira, mas não tem barulho, está todo mundo dormindo, e eu consigo me ligar melhor com o Pai. Salmo 24, Tiago, você vai acompanhar aqui os versículos, por gentileza, meu filho, ao qual eu lhe falar, Salmo 24, verso 3. E você vai lendo aqui, por gentileza. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Verso 4. Aquele que tem as mãos limpas, olha aí, prática, o que faz, o que produz, e o coração puro, alma, personalidade polida pelo Senhor da glória, não se entrega à mentira, aí já é o reflexo de uma alma polida, nem age com falsidade, caráter. Então nós temos que ter alguns apetrechos para podermos nos aproximar de Deus, porque no livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós entendemos qual é a natureza de Deus. Para muitos Deus é só fogo, para muitos Deus é poder, para muitos Deus é aquele que age com voz de muitas águas, voz de trombeta, treme a terra, fende as pedras, as rochas. Mas em Isaías capítulo 6 nós vemos as 3 qualidades dele: santo, santo e santo. Então a gente não pode chegar de qualquer maneira perto daquele que é santo. Prosseguindo, verso 5. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Você está injustiçado? Você está sofrendo algum dolo de alguém? Ou uma situação está se levantando contra você? Primeiro, vislumbre, pense, raciocine. Quem causou? Foi você? Se foi você, se retrate. Seja filho legítimo. Lembra que eu falei? Filho legítimo. Estes são aqueles que o buscam. Verso 6, tá, filho? Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Irmãos, hoje em dia, quem tem a qualidade, a oportunidade de poder vislumbrar a face de Deus, vamos falar bem sério aqui, a maioria não está nem aí para a face de Deus, irmão. Porque para ver a face de Deus tem que ter integridade com Ele. Hoje a maioria quer a mão de Deus, aquilo que Deus pode dar. Hoje em dia, a mola mestra que move a maioria das pessoas é somente ir para a igreja, ver um culto, presta atenção no que eu estou falando. Ir para a igreja, ver um culto, para pedir a bênção de Deus. Quando nós deveríamos ser a igreja e prestar um culto ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, meu irmão, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E como é que você vai buscar de qualquer maneira? Não dá, não vai receber, irmão. Não tem como a gente ser crente só aqui, só agora. Tem que ser direto, todo dia ligado. Não dá para ser de qualquer maneira mais. De qualquer maneira a gente não vai ver um milagre acontecer na nossa vida. Só vai ver na vida do irmão que está buscando, que está fazendo por onde.
Porque Ele é santo. Ele é santo e Ele é santo. Essas características que atraem a Deus, que nós bem falamos lá, que você repetiu comigo, nós vamos entrar aqui primeiro no físico. Diz a Bíblia Sagrada: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. No primeiro livro de Coríntios, o capítulo 6 aborda o respeito e o cuidado que precisamos ter com os nossos corpos, para que assim possamos ter uma vida mais correta e saudável. 1 Coríntios, capítulo 6. Agora eu vou pular alguns versículos, filho, você fica atento, por favor, verso 13. Acompanhe a leitura na questão do primeiro tópico, o físico. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você pode dar glória a Deus? Presta atenção, verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Verso 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis mais a vós mesmo? Você está entendendo que essa vida não é mais tua? Você está sabendo quem é que tem que reger a tua vida? Para finalizarmos, verso 20, Tiago: pois fostes comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós temos feito isso? Irmãos, nós temos aqui uma visão na eclésia um pouco diferenciada de alguns lugares, porque tem gente que vê o inimigo em tudo, até na natureza, criação de Deus. Tem gente que não pode ir a uma praia porque senão estará pecando contra o Altíssimo. Não pode ir a uma praia, não pode botar uma bermuda, que é no caso dos homens, né? Não pode botar uma roupa mais à vontade, uma bermuda. Um dia eu estava testando a nova captação de streaming aqui, e eu estava aqui, sei lá, 10 e pouca da noite, desde 4 horas da tarde, de camisa de meia manga, que é a chamada t-shirt, e bermuda e chinelo. Aí eu fiz uma live para testar como é que seria essa captação no áudio e no vídeo. Tenho certeza que alguém julgou por eu estar de bermuda dentro da igreja. Sabe por quê? Esses não são igreja. Porque nós somos igreja até quando estamos tomando banho. Luz. Em qualquer momento, em qualquer instante, você é igreja. Até quando o assunto que vai nos corromper, que vai ali fazer com que se perca os bons costumes, que sejam corrompidos, até você dar lugar àquilo ali, aquele assunto, você está sendo igreja. Quando Satanás ele entra, porque ele é o pai da mentira, ele só chega para destruir. Quando você começa a compactuar com essas fofocas, o Espírito Santo já se aparta de você. Ele não fecha com coisa errada, porque pela terceira vez eu falo: Ele é santo e Ele é santo. Você pode dar glórias a Ele? Portanto, devemos ter postura diante do Eterno. Amém? Essa é a primeira fase aqui, que é o físico. Então não podemos chegar de qualquer maneira diante de Deus. Como é que pode? A gente está aqui todo arrumado. Poxa, existem lugares, igrejas mesmo, que se eu me apresentar desse jeito aqui, eu sou taxado como um cara que está desviado. Porque eu estou de calça jeans, como não estou com uma calça que dá 3 pernas minha dentro, em cada perna. Gravata. Eu pensava que, na verdade, que quem tinha inventado a gravata tinha sido um estilista, mas depois estudando eu vi que a gravata é muito mais antiga do que isso. Foi criada num exército Ming, os caras que matavam pra caramba, entendeu? Tinha gravata. Tá lá as estátuas de pedra lá para quem quiser ver, não é falácia.
Deus não criou gravata. Aí o cara está dentro da igreja, todo ataviado, a irmã está lá, só vê a mão e o rosto, a cabeça. Quando passa na rua no dia seguinte, meu irmão, você se depara com aquela mesma pessoa que não sabe se cobre aqui ou se puxa para cá. Hipocrisia, irmãos. Nós somos igreja 24 horas. Não é de qualquer maneira, nós devemos glorificar o Senhor com os nossos corpos. Não é só aqui quando a gente pega o microfone. Não é só aqui quando a gente está arrolado para abrir o culto, para falar da semente. Não é só aqui quando a gente vai orar pelas crianças. Não é só aqui quando a gente está daqui a pouco entrando no momento de oração. Não é só no dia da Santa Ceia que a gente vem arrumadão mesmo, bonito. Não, irmão, nós somos igreja diuturnamente, irmão. E devemos glorificar o Senhor com os nossos corpos, amém? Glória a Deus por isso. Emoção, repita, emoção. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Eita glória. Pai Santo, obrigado porque eu orei inicialmente e cortou para mim agora. Não tenho vergonha de falar. Eu sou assim, irmão. Essa palavra diz que a gente deve se irar, porque é a nossa natureza, pode acontecer, mas não pecar. Salomão diz que quando a gente fecha os olhos, a gente maquina, mas quando morde os lábios, executa. Irar é da nossa natureza. Pecar é quando a atitude é posta em prática. Fique tranquilo e tranquila. Se você errar, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Todas as vezes que ele pecava, somente com exceção de um pecado, ele ia e se arrependia, pedia perdão ao Senhor. Somente na questão com Batseba, que ele escondeu o seu pecado. Mas ele era tido como um homem segundo o coração de Deus. Pega essa visão. Você não é Jesus, não. Você peca, sim. Nós pecamos. Quem é pecador aqui no nosso meio? Amém. A gente pode se irar, é da nossa natureza. Pecar vai depender de quanto você deu vazão ao Espírito de Deus para sobrepujar a nossa carne. Glória a Deus. Todos os dias do oprimido são infelizes. Todos os dias. Mas o coração bem disposto está sempre em festa. Quem vê a mim, mais ou menos, porque eu sei que de vez em quando é minha natureza, eu tenho a cara de ser mal encarado mesmo, mas eu sou mansinho, eu sou tranquilo. Mas quem vê Verônica pensa que ela ganhou na Mega Sena todo dia, irmão. Só vive rindo, crente. Só vive de boa. E eu me deleito no Senhor por isso, porque Deus me livre de ter uma mulher ranzinza do meu lado, está amarrado em nome de Jesus. Um moleque já acorda, bom dia, bem, só se for para você. Dia já foi pro ralo, irmão. Não dá. A gente tem que tentar pelo menos ser aprimorado por Deus. Glória a Deus, igreja. Deus está falando, amém? Oh, glória. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eita glória. Meu Deus, aleluia. É difícil, Pai. Eu prefiro sair correndo, irmão, do que pagar para ver. O cara me xingou aqui, eu saio voado para lá, irmão. Eu não quero pagar para ver não, irmão. Sabe por quê? Eu conheço a minha natureza, aleluia. Santo é só Jesus, irmão. E eu não quero perder o ingresso da minha salvação. Você já pensou que por conta de uma discussão chula, barata, Jesus volta? Imagina, irmão. Você quer vencer qualquer discussão? Quando aquela pessoa que está contendendo contigo terminar a frase dela, arrebentando contigo, jogando ali o juízo dela, você fala essa frase aqui: você está certo. Acabou. Você está certo, posso ir? Estou liberado? Aleluia? Amém? Amém. Irmão, bebe um copo d'água depois, mas você mantém a postura de filho de Deus, irmão.
Vai por mim, porque a vitória é tua, irmão. Porque se Jesus voltar, tu fica. A palavra de Deus diz: se você tem, preste atenção, deixa eu me corrigir. Se algum irmão tem alguma coisa contra você, presta atenção, não é você contra alguém. Se um irmão tem alguma coisa contra você, nem a tua oferta Deus recebe no altar. Não é você contra alguém não, crente. Reconcilia-te. Vai lá e busca. Ô irmão, e outra coisa, irmão, em nome de Jesus, se porventura nós, isso é grosseiro demais. O pedido de perdão tem nome. Mas que é isso, pastor? O pedido de perdão, o nome é perdão. Não, tem nome. Porque é algo grosseiro demais nós cometermos um dolo contra um irmão ou não, contra alguém, enfim, e depois chegar: irmão, me perdoe por qualquer coisa aí que eu te fiz. Porque qualquer coisa, você sabe o que você fez. A mente condena. Irmão, naquele dia eu fiz isso, isso e isso. Olha, você me perdoa? Me perdoa? Perdão tem nome, irmão. Perdão tem nome. E Deus se agrada. E perdão também tem que ser usado dentro de casa. Não é só na rua para a gente ver e bater palma, não. Perdão tem que ser pedido dentro de casa, para o cônjuge. Porque é muito fácil fazer aquele negócio deste tamanho e depois chamar para o romance, fingindo que a coisa foi resolvida por causa do romance. Eia, não faça isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem que resolver. Não pode deixar ponta solta para Satanás usar contra a tua vida, contra a tua família. Perdão tem nome. Você pode dar glória a Deus? Um bom remédio para aprimorar as emoções, estamos falando de emoção, segundo tópico, é nós desenvolvermos a arte do ouvir, seguindo o conselho que está. Por isso que eu botei o nome do meu filho desse. Você vai ver hoje a comprovação de uma das coisas. Tiago 1,19. Irmão, você está pensando que é brincadeira? Meu filho do meio, eu botei o nome dele por causa desse versículo aqui também. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Tem gente que qualquer coisa, meu irmão, o cara é carioca da gema, pai, uma roda baiana, ainda é homem. Se pisar, meu irmão, que isso, rapaz, que negócio é esse, rapaz? A gente se ira, irmão. Eu falei aqui, eu me iro, mas a gente tem que fazer de tudo para não consumar, que aí vem o pecado. A gente se ira, se arrepende, a gente pensa um monte de coisa, mas o espírito de poder, ele não deixa a gente pôr em prática. Ele bota um freio na nossa língua. Ele bota. Ele não deixa a gente propagar essa coisa ruim que a gente pensou. Glórias ao Pai por isso. Portanto, devemos ter equilíbrio diante do eterno. Você está vendo o que nós precisamos ter para atrair a presença de Deus? E também agora o terceiro, para fecharmos o psicológico. Em João 14,6 está escrito: assegurou-lhes, Jesus, : eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós não vamos nos chegar a Deus se não for pelo crivo de Cristo, pelo parâmetro não imposto, porque existe o livre-arbítrio. Você obedece se você quiser. Ponto final. Eu costumo dizer que eu não sou senhor de ninguém. Eu sou um pastor que aponta o caminho. Você faz se você quiser. E eu não vou ficar chateado com você se você não quiser fazer. Se não quiser seguir a diretriz dada pelo Senhor. Porque, irmão, preste atenção. Essa palavra ela corta primeiro para quem prega. Qualquer uma delas. Qualquer uma palavra prega primeiro para aquele que está aqui na tribuna falando. Tenha essa certeza. Então Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Mentiras são geradas no nosso dia a dia, a todo instante. Muitas vezes nós também somos enganados. E a Bíblia diz que a mentira é do diabo, porque ele mente desde o princípio. João 8,44. O inimigo, ele quer tirar a minha, tua estabilidade. Quando a gente fala daqui que você vai ser mais que vencedor, que você já é isso, você pode dizer amém? Quando nós botamos isso aqui em prática, que isso aqui é uma direção do Senhor, o inimigo, ele vem e mente e diz: isso é bobeira, isso não vai funcionar. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que tem pessoas hoje que estão impossibilitadas de vir todos os cultos, porque através dessa prática aqui, Deus abriu as portas. Através dessa prática aqui, pessoas hoje estão aqui sentados do nosso lado, dizendo que Jesus é bom e dá vitória, e não descer à sepultura. Então o inimigo, ele vai sempre mentir. Dioturnamente ele milita na nossa mente. Dardo inflamado do maligno, seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. Irmão, se você não der brecha nisso, eu vou dizer o que vai acontecer comigo e com você. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não sermos atingidos. Você pode dar glória a Deus? Então, irmão, Jesus está falando, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se começar a trazer contenda, confusão para ela, irmão, não é caminho de vida, não é caminho de paz. Foge, é do pai da mentira. O inimigo, ele quer tirar a nossa estabilidade. Juízes 1, versos 6 e 7, meu filho. Nós vamos ver falar aqui agora de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, ele foi um homem que o povo de Israel, movido pelo Senhor, lutou contra ele. Ele era um rei perverso. Todos aqueles que ele subjugou, que ele venceu, ele tirava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Naquela época, irmão, para você guerrear, só tinha espada, não existia arma de fogo. Como que você faria esse fechamento da mão para manejar uma espada sem o polegar? Qualquer esbarrão que desse aqui, a espada saía da mão. Para você lutar seria algo impossível. O seu golpe não iria desferir um corte preciso. Você iria morrer. E outra, os dos pés, irmão, deixa eu falar uma coisa. Talvez você pense que o seu equilíbrio está só no ouvido interno. O seu eixo, ele gira no seu dedão do pé. Adoni-Bezeque sabia disso, então ele cortava também os dedões dos pés. Imagina, sem poder segurar uma arma direito, sem poder ter aquele negócio de segurar alguém para vencer, para jogá-lo no chão, ou segurar num cavalo, numa biga. Não tinha como segurar de uma forma direita, mais segura, e também não tinha equilíbrio mais, não tinha mais firmeza no pé. Eu quero dizer que o inimigo, ele está todo o tempo tentando agir como Adoni-Bezeque. Ele quer tirar a minha, a tua estabilidade. Mas repita comigo: está repreendido em nome de Jesus, porque os meus pés estão na rocha, que é Jesus. Fala amém. Então nós vemos aqui em Juízes capítulo 1, versos 6 e 7. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Irmão, preste atenção, olha para mim aqui, por favor. Depois a gente vai para o 7. Você guardar mágoa ou ira de alguém é como você fosse enchendo um copo de veneno. Você está enchendo o copo com veneno, e você está guardando mágoa de alguém. Num dado momento, quando você chega para dar aquele copo para aquela pessoa com a qual você guardou mágoa, você faz isso aqui, ó. Isso é a raiva. Isso é a mágoa. Verso 7, para comprovar o que eu acabei de falar. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém. E ali acabou Adoni-Bezeque. O inimigo quer que você fique comendo migalhas. O inimigo lhe quer dizer até onde você pode chegar. Mas eu quero te dizer que da mesma forma que o nosso Pai é incomensurável, não tem como medi-lo, assim é a bênção de Deus para nós e também o que Ele tem para cada um de nós. Irmão, não se contente com migalha. A situação adversa está aí.
repreenda em nome do Senhor Jesus. Nossa mente precisa estar cheia das verdades eternas e elas precisam guiar a nossa vida. Não se contente com mentira do diabo. Não se contente com isso. O diabo ele só tem morte para mim e para você. Só tem derrota. E infelizmente, irmão, pessoas emprestam suas bocas, suas vidas, para dizer que nós não iremos romper. Mas hoje Jesus tem para mim e para você vida e vida com abundância, irmão. Filipenses 4, 6, 8. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam dotados as vossas solicitações. Talvez a sua Bíblia esteja súplicas. Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. Espera aí, irmão. Para quem você tem aberto teu coração? Para quem você tem aí entregue seus queixumes, suas debilidades, suas dificuldades? Aqui a palavra nos diz que nós devemos fazer conhecido a Deus com orações e súplicas, porque Ele é o único capaz de resolver verdadeiramente. Verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa, o que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele vai selar a tua mente, Ele vai selar a tua alma. Ponto final. Verso 8, para encerrarmos. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto, sei lá, pensa nisso, enche a tua mente com isso. Para de guardar coisa ruim, para de propagar coisa ruim, para de ouvir, sela teus ouvidos dessas pessoas ruins. Chega! Você não está vendo que estão te minando? Você acorda bem, daqui a pouco alguém te liga, começa a vomitar um monte de troço em cima de você, e você não pediu para ouvir aquilo. Deixa eu falar baixinho. Deus está falando? Existem pessoas que só vão dar aquilo que tem, irmão. Repita comigo: eu tenho Deus, eu tenho paz. Fala: eu tenho amor, porque Deus me concede isso. Mas tem gente que não tem. É momento de você fazer uma reflexão e peneirar seu rol de amizades. Segue a paz com todo, irmão. Segue a paz com geral, todo mundo. Ah, peraí, pastor, agora você viajou. No céu não vai ter separação. De fato, irmão, antes de chegar no céu, será que todo mundo mesmo vai subir? Temos aqui 3 classificações, irmão. Tem que estar com um psicológico legal, a emoção tem que estar bem balanceada e o físico também tem que ter moralidade. Não é de qualquer maneira não, irmão, que se aproxima de Deus. Não é de bagunça, de qualquer maneira. Deus recebe. Vai nessa não, irmão. Não recebe nada, irmão. Deus é santo, santo e santo. Falei pela 5ª vez no culto de hoje. Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que Ele recompensa todos quantos se consagram a Ele. A tua Bíblia aí está se aproxima dele, mas aqui está se consagra. Consagrar-se é algo mais profundo. É apresentar-se disposto a receber a transformação do Senhor em nossas vidas. É deixar de lado as nossas convicções do passado. É deixar o Senhor nos transformar, nos moldar de verdade. Não é tornar crente chato, não. Eu agora falando de mim, eu, Alex, eu não gosto de crente chato, que vê pecado em tudo. Não chega perto de mim, não.
Pelo amor de Deus, se você se tornar, graças a Deus aqui dentro não tem nenhum assim. Se você se tornar um crente chato, eu vou puxar a tua orelha. Pô, meu irmão, para de ser chato. Vê pecado em tudo. Só sabe falar da Bíblia. E que é isso, pastor? Você está falando... Pô, peraí, irmão. Vai buscar conhecimento. Se mandar fazer uma redação para você fazer um concurso, você vai falar só da Bíblia, você vai ser reprovado. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que ter a mente aberta. Não é só falar também de política, não é só falar de futebol, não é só reclamar da sua família. Ai, para. Vamos abrir o leque da nossa mente. Vamos pedir para Jesus refrigerar a nossa mente também, a nossa alma, o nosso coração. Nos dar coisa nova, nos capacitar para coisa nova, irmão. Vamos atrair a presença de Deus. Amém? Então nós temos que ter um físico, um emocional e um psicológico bem, para Deus se achegar a nós. Até aqui falou o Senhor, o que passar daqui é enfado. Amém?